Olá pessoal, eu sou a professora Geire, professora de inglês do Colégio Progresso, e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a prova de inglês na primeira fase do vestibular da FUVEST. A FUVEST traz 5 questões de interpretação de texto sobre assuntos mais variados e raramente ela cobra a gramática na primeira fase. O que pode cair são questões de vocabulário específicos desses textos. Desde 2008, a FUVEST vem trazendo tanto o enunciado como as alternativas das questões em português. E isso facilita muito na hora da interpretação. Existem algumas coisas que você pode fazer para te ajudar a encarar melhor essa prova. A primeira delas é conhecer previamente algumas palavras que nós consideramos palavras-chave. Esses textos são retirados de jornais e revistas e geralmente falam sobre assuntos atuais, descobertas científicas, avanços tecnológicos. Então, essas palavras, elas são recorrentes, elas se repetem. Um exemplo dessas palavras eu coloquei aqui para vocês. Olha, research, survey e poll são palavras que podem ser traduzidas como pesquisa, e pesquisa é uma palavra que aparece bastante. Rate, índice, issue, assunto, questão. O que você pode fazer também é estudar esse vocabulário dividindo as palavras por grupos ou por assuntos. Por exemplo, um texto sobre environment, que é o meio ambiente, vai trazer que palavras? Global warming, aquecimento global, heat, calor. Textos que falam sobre avanços médicos, medicine. Quais as palavras que podem aparecer? Stem cell, células-tronco, physician, que é o médico. Então, o conhecimento prévio dessas palavras vai te ajudar na hora de interpretar o texto. Eu vou mostrar para vocês uma outra técnica também que você pode aplicar na hora da interpretação em cima da prova da FUVEST de 2012. A FUVEST de 2012 traz 2 textos, então a minha dica para você é a seguinte: dê uma lida rapidamente no texto, sem prestar atenção aos detalhes, para que você tenha uma ideia geral do texto. E aí você vai para as perguntas. Pergunta de número 1. A pesquisa descrita no texto mostrou que a maioria dos norte-americanos... Então, aqui eu tenho 2 palavras-chave que eu tenho que buscar no texto para poder responder a questão. Pesquisa e a maioria dos norte-americanos. Então, eu tenho que descobrir o que a pesquisa mostra com relação à maioria dos norte-americanos, ok? Quando eu vou no primeiro parágrafo, eu encontro essas duas palavras. More than 2/3... mais de 2/3, o que significa a maioria dos americanos, e poll, que é pesquisa. Então, eu sei que a minha resposta está aqui. Agora sim, eu vou ler este parágrafo com mais atenção. More than 2/3 of the country sees the past decade as a period of decline for the U.S. Decline, declínio, according to a new Time Aspen Ideas Festival Poll. Ou seja, a minha resposta está aqui. De acordo com essa pesquisa, mais de 2/3 dos americanos veem a última década como um período de declínio para os Estados Unidos, o que na leitura das alternativas nós encontramos aí a alternativa B, avalia a última década nos Estados Unidos de forma desfavorável. A questão 2 traz uma questão, como eu falei para vocês anteriormente, de vocabulário. Então vamos ler. A sequência, most Americans think another terrorist attack in the US is likely, significa que, para a maioria dos norte-americanos, outro ataque terrorista nos Estados Unidos é iminente, muito temido, impensável, provável ou uma incógnita. Então eu tenho que saber o que é likely. Se eu tiver esse conhecimento prévio do likely, que é uma palavra recorrente, ótimo, eu vou acertar a minha questão. Mas eu posso tirar o significado dela pelo contexto da minha frase. No último parágrafo nós encontramos
Despite the death of Bin Laden, most Americans think another terrorist attack in the US is likely. Esse marcador despite, né, que é um marcador de discurso, quer dizer apesar de. Então, apesar da morte do Bin Laden, que é uma ameaça terrorista, a maioria dos americanos acham que um outro ataque é impensável? Não. Por quê? Despite tem uma conotação de contraste. Então, apesar da morte, um outro ataque é possível e não impensável. Uma incógnita? Muito temido? Não. Nós temos, então, alternativas A e D como alternativas possíveis. Iminente tem a conotação de tempo. Como não existe nenhum marcador temporal aqui, likely é provável, ok? Então, fica aí a minha dica para vocês, na primeira fase da prova da FUVEST, tenham um conhecimento prévio das palavras-chave e leiam sempre as alternativas, as questões e vão para o texto mais direcionados, ok? Boa prova e até mais!